Hello! Hoje eu vou falar sobre texto jornalístico. Textos jornalísticos, como a gente sabe, são textos que são feitos para trazer uma informação sobre um acontecimento e ele tem suas características próprias que a gente vai estar sabendo depois. Bom, para começar o nosso tema de texto jornalístico, vamos falar da função do jornal. A função do jornal, aquele que a gente assiste na TV, é basicamente de transmitir informação, ou seja, transmitir informações que estão acontecendo no mundo, acontecimentos do dia a dia. E o jornal é o meio mais rápido da gente ficar sabendo sobre o que está acontecendo no mundo. Dentro do jornal existem várias seções, e cada seção dessa contém um tipo de texto, vários tipos de textos diferentes. Algumas características que são comuns, existem algumas características assim, que são comuns a todos esses textos. Ou seja, tem uma característica comum a todos esses tipos de textos que eu disse que tem nas seções. Porém, enquanto há outros que servem para desculpa, gente, me atrapalhei. Porém, há outros tipos de textos que servem para individualizados. Ou seja, existem várias características para vários tipos de textos, as mesmas características para todos esses tipos de textos, mas também há outras características que servem para individualizar cada um. Cada um sendo visualizado por uma característica diferente. A nomenclatura do texto normalmente é dada de acordo com as suas características e seus objetivos específicos de comunicação, ou seja, o objetivo que o texto quer passar para o leitor. Então, isso aí vai diferenciar a nomenclatura do texto. Genericamente, chamamos os textos que apresentam nos jornais de matéria, ou seja, a matéria, né? A gente está falando de jornal que a gente assiste na TV, mas a gente também está falando de jornal que a gente compra para ler. Então, as notícias que estão lá nesses jornais geralmente chamadas de matéria, como a gente sabe. Normalmente, esse texto tem caráter informativo. Então, ele tem a característica de trazer uma informação. Então, esse texto jornalístico ele vai ter uma característica própria gramatical para se transmitir uma informação, para estar se passando uma informação. A característica principal do texto jornalístico é esse, é transmitir uma informação para o leitor. E essas informações, elas são organizadas de que forma? Elas são apresentadas na ordem decrescente de importância, o que chamamos de pirâmide invertida. A informação principal e o conteúdo mais importante, ele fica em cima da pirâmide e o conteúdo mais superficial, que é o ápice, fica embaixo. Bom, também temos uma curiosidade. O primeiro parágrafo do texto é chamado de lead, ou lead, em inglês, e carrega o conteúdo mais denso da matéria. As principais informações que contém no primeiro parágrafo do texto, que são a informação-chave que vai lhe dizer sobre o que vai dizer aquela notícia. Esse recurso é usado para que as pessoas possam ter acesso fácil e rápido a informação e tenha a oportunidade de selecionar as matérias que realmente lhe interessam para prosseguir com a leitura. Geralmente, o título da matéria é baseado no lead, ou seja, no título, no lead, que é o primeiro parágrafo, vai ter a informação principal do texto, o que é que o texto vai falar. Então, já tendo essa informação, a pessoa que está lendo automaticamente vai saber se aquela matéria é útil para ela ou não. Questionário de hoje. Eu fiz esse questionário para responder hoje e eu vou responder aqui com você. O que são textos jornalísticos? Bom, essa questão eu vou deixar para depois porque eu ainda não pesquisei muito bem. Mas o que eu colocaria aqui? Com minhas palavras. Textos jornalísticos são textos que têm a função de transmitir uma informação. Lembrando que terão novos questionários. Esse aqui é o primeiro questionário que eu vou fazer
esse assunto que eu acabei de explicar para vocês. Textos jornalísticos são textos que têm a função de transmitir uma informação. Notícias, acontecimentos e etc. Qual o objetivo do jornal? Bom, foi que a gente fala sobre o jornal. O jornal tem a função de informar todas as notícias que estão ocorrendo no dia a dia. Qual é a estrutura do texto jornalístico? Bom, gente, essa questão eu vou deixar para depois para responder, porque eu ainda não pesquisei aprofundo como é a estrutura. Eu ainda estou dando introdução ao assunto, então eu vou deixar para depois, certo? Quarta questão. O que contém no primeiro parágrafo do texto e como ele é chamado? Lembra que a gente falou do primeiro parágrafo do texto chamado de lead ou lead? Que lá contém a informação principal que vai fazer com que o leitor decida se aquela matéria é útil para ele ou não. Então, vamos bolar uma resposta. Vamos dizer. No primeiro parágrafo do texto, contém a informação principal que vai facilitar a compreensão do leitor. Fazendo com que ele decida se aquela matéria é útil para ele ou não. Por que esse recurso é utilizado? E como ele é chamado? Ele é chamado de lead. Essa quinta questão eu vou responder porque eu respondi na quarta, que é porque esse recurso é utilizado, como eu falei. De que maneira é organizada a informação? Lembra que a informação ela é organizada de forma decrescente. Ela é organizada de forma decrescente, como se fosse uma pirâmide invertida. A informação principal fica em cima
E o ápice, que é a informação que vai se desenrolando, fica no final. Então, vou pôr aqui a informação é organizada em ordem decrescente como se fosse. Eu tô um pouco cansada, com sono. Fui dormir tarde jogando Free Fire, gente. Tô mortinha de sono. Como se fosse. Então, de que maneira é organizada a informação? A informação é organizada em ordem decrescente, como se fosse uma pirâmide invertida. Uma pirâmide invertida. Onde a informação principal fica no topo e o conteúdo superficial aqui embaixo. Fica embaixo. Bom, pessoal, eu tô um pouco cansada, como vocês podem notar, mas essa foi a revisão de hoje, o assunto de hoje, desse vídeo, texto jornalístico. Daqui a pouco eu vou estar trazendo outro questionário e mais informações. Lembrando que hoje também vai ter aula de matemática. Vai ter explicação de matemática aqui também no vídeo. Então, desculpem se o vídeo não ficou muito bom. Mas para me ajudar, vocês deem um like, por favor. Se quiserem, se inscrevam no canal. Aqui no canal eu posto coisas do meu dia a dia e assuntos que eu venho estudando também. São todos os assuntos do ensino médio, do ensino fundamental. E eu agradeço de coração vocês, se vocês deixarem o like, se vocês estiverem apoiando aí o canal. Eu hoje tô um pouco cansada mesmo, não consegui ser muito dinâmica porque eu tô com sono. Vou tentar descansar um pouco para mais tarde continuar. Mas eu agradeço muito a atenção de vocês. E caso vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, por favor. Eu sou uma pessoa bem simples, sabe, gente? Eu ainda não tenho muitos recursos, ainda não tenho, assim, um sonho de ter um canal. Não quero atingir um público-alvo grande. Eu só quero mesmo poder ajudar as pessoas e me ajudar também, né? Porque essa forma que eu tô fazendo de estar estudando e gravando vídeo também me ajuda a fixar os assuntos e acaba ajudando vocês também, porque vocês coletam informações. Então, obrigada pela atenção de vocês mais uma vez. Desculpem qualquer coisa e acompanhem os próximos vídeos que serão bem legais. Grande beijo no coração de vocês. Até a próxima.